Sejam todos bem-vindos a mais um Momento ADM, onde a nossa única preocupação é fazer uma entrega de valor. E hoje, então, nós recebemos a professora doutora Silvana Sponton, que ela é mestre em Direito de Trabalho pela PUC, especialista em Direito do Trabalho e Relações Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professora da Faculdade de Medicina do ABC, da Faculdade de Ciências e Saúde do IGESP, da Faculdade de Direito de Sorocaba e diversos cursos da ESA. É isso, doutora? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, eu que agradeço pela oportunidade, é um enorme prazer estar aqui nesse momento ADM que é muito importante, buscando sempre trazer um pouquinho de conhecimento e esclarecimentos a todos vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco, disponibilizar num dia de chuva, de frio. Nós comentamos lá fora, que vocês não estavam vendo, que nós escolhemos a dedo esse dia para vir, porque imagina um frio e uma chuva e um trânsito para chegar até aqui. Mas a nossa vontade é maior, né, doutora? Sem de dúvida, estar aqui. Sem dúvida. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, nós vamos falar então sobre as empresas familiares, é isso? E me diz, o que é uma empresa familiar? A empresa familiar, ela deve ser analisada sobre alguns aspectos, né? Então, quando a gente pensa em empresa familiar, embora venha a ideia daquela empresa pequena, né, daquela empresa mais próxima, do aconchego, a ideia da presença de pessoas da mesma família, isso retrata um dos elementos que caracterizam a empresa familiar, né? Então, a empresa familiar, ela é caracterizada quando há, dentre os elementos, a presença da família, né, na gestão, na percentagem de controle, na participação, na cultura difundida pela família na empresa, né, e na instituição. Então, são elementos que levam à caracterização da empresa familiar. Mas, embora, eu comentei sobre essa ideia de uma empresa pequena, isso não é necessariamente uma verdade, porque nós temos algumas empresas que são verdadeiras potências, né? Há empresas familiares, inclusive, que são, claro, as locais, mas temos também as regionais, temos as nacionais e até as multinacionais. E a potencialidade de uma empresa familiar, ela é facilmente revelada pelos seus números. As empresas familiares, elas integram uma estrutura econômica de um país e a estrutura econômica mundial. São responsáveis por milhares de empregos e por um faturamento que ultrapassa trilhões de dólares. Então, isso demonstra a importância das empresas familiares e o que elas representam para a estrutura econômica de um país. Temos aí como exemplo as holdings familiares, né? Sim, exatamente. São parte das potências. Exatamente. As empresas familiares, inclusive, já despertam uma linha de pesquisa, né, e de estudos próprios, dada a sua relevância e também as suas especificidades, as suas peculiaridades. E aqui ressaltando e complementando, para quem não sabe, as holdings fazem parte da administração, por isso, na sua própria essência, por isso a importância de estarmos colocando esse tema hoje aqui no Momento ADM. Partindo desse princípio que temos desde empresas pequenas, né, onde é mãe, filho, pai, na gestão da empresa, quais os problemas que a gente tem, quais os impactos disso na empresa, quais os impactos que podem ser causados na empresa, a gestão feita pela família desde a pequena até as potências. Excelente, né? A gente percebe que, antes, um
um passo anterior, é importante dizer que as empresas familiares são organizações como todas as demais e que seguem as diretrizes estabelecidas pelas respectivas normas no seu segmento de atuação, né? Mas a gente consegue identificar pontos similares no que tange aos problemas enfrentados. Então é possível identificar alguns elementos ou alguns pontos de conflitos ou de desafios, pontos de aperfeiçoamento, né, que são recorrentes em empresas familiares. Isso está muito atrelado à cultura, à própria cultura familiar. Por quê? Né? Porque na família nós temos o desenvolvimento ali de pessoas, cada um com a sua personalidade, aquele ambiente, né, onde as pessoas se desenvolvem, enfim. E a cultura familiar, ela auxilia no desenvolvimento também da personalidade de todos, né, de cada um. A empresa, por sua vez, possui ali a sua cultura própria, né, possui os seus objetivos econômicos próprios. E a grande questão é que muitas vezes há uma confusão, né? A família, ao exercer cargos executivos ou cargos de gestão, né? Cargos com influência, né, nas decisões da instituição, ela acaba levando essa cultura familiar para o ambiente institucional. E aí, então, há uma extensão do ambiente familiar nos setores, né, no ambiente institucional. Isso tem aspectos positivos, mas tem também aspectos catastróficos, né? E aí, é por esse motivo que precisa, então, é importante, né, que as empresas familiares, ao identificar isso, possam contratar, inclusive, uma consultoria especializada em áreas estratégicas da empresa, possam identificar para que a empresa tenha, então, a sua cultura própria, né? Possa construir os seus objetivos próprios voltados ao melhor comum da instituição, dos seus colaboradores e daqueles que estão ali gerindo. Então, nós temos, dentre esses problemas, né, inevitavelmente os conflitos. E os conflitos são inerentes à convivência humana. Inclusive, né, da insubordinação. Também, é verdade. E aí a gente tem esses conflitos que são considerados funcionais na medida em que trazem um debate de ideias, de propostas, de projetos, de melhorias. Então, esse conflito funcional, ele é favorável. O problema é quando se tem na empresa familiar que gerir a necessidade de um gerenciamento de conflitos familiares. Então, você sai de um ambiente onde é necessário, né, gerenciar conflitos funcionais para o gerenciamento de conflitos familiares no ambiente institucional. E isso tem um reflexo negativo em relação a outros colaboradores, né? Quando a gente fala de uma empresa que possui outros colaboradores. Isso implica numa comunicação negativa. Essa comunicação negativa, ela gera, né, e se expande, se multiplica de uma forma muito rápida. Então, ela gera inimizade, adversidade, ela gera as guerras familiares, ela gera impactos que prejudicam demasiadamente os objetivos traçados. Então, esses são aspectos muito comuns e que precisam ser identificados em tempo, né? A gente tem ainda outras questões também importantes, né? Que é a confusão em relação às finanças. Não há uma separação ali entre as finanças, o que é pessoal, o que é patrimonial do que é patrimônio da instituição. Muitas vezes começa com um e daqui a pouco mais um, e se pode um, também pode o outro. E isso gera um problema, né? Perde-se a mão. E a gente tem ainda uma outra questão, que é a questão da liderança. Em
Então, é a nomeação de líderes pautados na afetividade, na proximidade, e se ignora a necessidade de trabalhar, de preparar para as competências e as habilidades pessoais. Então, isso significa que, não significa que não há preparo, não é isso, mas que os postos, os cargos devem ser exercidos de acordo com a competência e a habilidade de cada membro da família e não pela proximidade e pela afetividade. Então, se a gente tem na gestão por afetividade um problema, a gente tem também a gestão, né, esse gerenciamento de conflitos, que é um gerenciamento disfuncional, como algo também extremamente negativo. Na verdade, então, a conclusão que a gente chega, e me corrija se eu estiver errada, é você identificar qual é o conflito que você está tendo, se é um conflito técnico ou se é um conflito de afinidade. Porque a partir do momento que ele é técnico, eu tenho a construção da empresa, eu estou possibilitando o crescimento da empresa, ao ponto que o conflito por afinidade, eu estou dando margem a ter problemas, a trazer novos conflitos, ou talvez até maiores. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. E nesse papel de impactos e problemas, gestão, qual é o papel do gestor nesses conflitos? Além de identificar, qual é o papel da liderança desse gestor? Essa pergunta, Cíntia, ela é excelente. Você sabe que eu até vou me permitir, né, contar um exemplo. Para quem não, eu dou aulas, eu ministro aulas no MBA de administração, né, sou responsável pelo módulo gestão de pessoas. E então eu recebo muitos feedbacks, né, nos nossos debates, muitos relatos, né, e isso auxilia bastante até na construção do nosso dia a dia, enfim. E aí, mediante com essas aflições, ao término de uma das aulas, eu fiz uma enquete nas redes sociais sobre a importância do processo de gestão de pessoas. E eu tive respostas antagônicas. E isso me causou uma certa surpresa e muita curiosidade. Por quê? Numa rede social, 100% das respostas confirmaram a importância do processo de gestão de pessoas na obtenção dos resultados institucionais. Tá? Já na outra rede social, 40% respondeu que o processo de gestão de pessoas ele é secundário e não relevante para essa identificação de conflitos, para a colaboração aí do alcance, né, dos objetivos. E isso vai ao encontro dos relatos recebidos no decorrer das aulas. Né? Então, a importância do processo de gestão de pessoas e a capacitação da liderança passa também pela necessidade de conscientização. Né? A partir do momento que se tem essa conscientização, fica mais fácil, inclusive, operacionalizá-la. Né? Então, e por que isso? Porque a liderança exerce um papel fundamental. Só que essa liderança precisa ser capacitada, ela precisa ser treinada. A gente diz, inclusive, a teoria da administração, né, diz, inclusive, que há aspectos que devem ser analisados. Né? E os indivíduos, os líderes, precisam ter competências e habilidades. Né? E elas precisam ser treinadas. Então, cabe ao processo de gestão de pessoas identificar. Cabe a ele disponibilizar os instrumentos necessários, cabe a ele implantar mecanismos de avaliação de desempenho, né? A avaliação de todo o processo quando necessário, reavaliação de todo esse sistema. Cabe a ele também identificar os pontos de conflito,
Então, trata-se de um processo extremamente necessário e importante à estrutura da empresa. Faz parte das questões estratégicas, dos pontos estratégicos da empresa. Eu ouso até dizer que o processo de gestão de pessoas ele é tão vital quanto a consultoria preventiva, porque a consultoria preventiva que vai auxiliar, inclusive, dando subsídios ali sobre os limites legais de atuação. Então, essa comunicação multissetorial, essa comunicação entre os profissionais, é extremamente importante para que as demais áreas possam estar atentas, possam identificar e possam ter um banco de talentos qualificado. Por quê? Porque o banco de talentos retrata a excelência que essa instituição pretende, a excelência que ela busca. E os resultados, a produtividade, passa por essa capacitação. E os líderes, eles exercem então, um papel essencial, fundamental nessa mobilização, nas técnicas para motivação, nas campanhas, na comunicação, na forma de se comunicar, a comunicação positiva. Então, tudo isso faz parte de um processo de gestão eficiente. Hoje, os líderes, eles já precisam, os líderes modernos, quando a gente fala sobre essa modernização, é preciso que eles tenham as competências soft, hard skills, são competências ligadas a questões pessoais, e também as competências técnicas. Então, são aspectos que fazem parte do que a gente chama de processo de gestão de pessoas. E ele é essencial para o desenvolvimento e para o crescimento e para o alcance aí das metas. O que eu vejo é que com a chegada da tecnologia e até dessa nova geração, cada vez mais o planejamento estratégico tem que estar presente para estabelecimento de perfis dentro de uma instituição e até porque para a gente aproveitar exatamente as capacidades, aí a fim de alcançar a eficiência. Exatamente. Enfim, acho que é um caminho sem volta. Do mesmo modo que a tecnologia, até por conta de tudo que a gente tem visto em termos de capacidades, não tem mais como ficar num estágio, a empresa ser uma empresa primária. Claro, devido às proporções do tamanho da empresa, mas daqui por diante, quando eu falo da época, da era em que da era tecnológica que nós estamos, eu acho que não tem mais como a gente brincar de ser empresário, brincar de ser profissional. Cada vez mais a profissão ela nos exige estudar, adquirir capacidade e ser eficiente. Sim. Porque se nós não formos, o outro será. Sim, a competitividade. A competitividade. Sim, perfeito. Não, e até complementando, a gente tem exatamente isso. Uma empresa ela nasce pequena. Sim. Mas os números, eles mostram que ela pode se tornar uma potência. E essa potência depende da gestão. E a gestão passa pela gestão das relações humanas. Isso. As relações humanas, embora a gente tenha toda a tecnologia apoiando, as relações humanas não deixaram de ser essenciais. Então, é preciso ter atenção a isso também. E como você frisou de forma excepcional, sim, é preciso olhar para as capacidades e competências de cada um. Todos temos as nossas competências, então é importante explorar no bom sentido, trabalhar, melhor dizendo, explorar as habilidades, no sentido de desenvolvimento, exatamente com as capacidades individuais. Porque às vezes todos temos, como você disse, mas às vezes ela está no lugar errado. Exatamente. É o perfil, Tá, diante de todo essa explanação que você fez,
da empresa pequenininha, enquanto a potência, gestão de pessoas, líder, né? Como é que fica, quais são os impactos jurídicos positivos e negativos de uma empresa familiar? É importante, né? Porque tudo isso que a gente está dizendo aqui deságua em efeitos jurídicos. Né? Então, assim como ela pode ser uma potência, quando essa gestão tem falhas, quando essa engrenagem ela não funciona, né? Aí a gente tem as catástrofes acontecendo. Né? A gente tem e esses pontos negativos, vamos colocar assim, eles têm alguns graus. Né? Então, tanto pode ter aí impactos de menor escala, como impactos de larga escala. Isso significa dizer que alguns impactos são passíveis de reajustes e outros talvez não. Né? Ou vão demandar um pouco mais de trabalho, um pouco ainda mais, né, de suor, para que se restabeleça, para que a saúde da empresa se restabeleça, para que os objetivos, né, sejam revistos e novamente traçados, enfim. Então, é possível citar alguns. Né? Essas falhas administrativas, falhas de gestão, enfim, elas podem impactar negativamente em questões financeiras, em desafios financeiros, né? E aí, por consequência, a gente tem questões tributárias, questões fiscais, nós temos o pagamento de credores, né? Fornecedores, empregados, né? Tributos, que ninguém foge do pagamento dos tributos, né? E aí nós temos o passivo trabalhista, né? Então, muitas vezes, porque o que acontece? Às vezes há ali uma leitura simplificada da lei, da letra da lei, sem o conhecimento técnico necessário. E aí, uma leitura simplificada pode levar a equívocos. Né? E esses equívocos podem refletir uma política empresarial indevida e muitas vezes ilícita. Né? No passivo trabalhista, por exemplo, nós temos pagamento por fora, ausência de recolhimento de FGTS, ausência de repasse do INSS, o que pode comprometer inclusive no aspecto criminal. Né? Nós temos acidentes de trabalho, o ambiente, tudo que envolve o meio ambiente do trabalho e as consequências com brincadeiras indevidas, aquela brincadeirinha, piadinha, né, que a gente ouve, que impacta no dano moral. Temos os reflexos negativos tributários e previdenciários, e numa escala maior, né, numa escala aí mais grave, o encerramento das atividades e até mesmo a falência. Né? Então, são aspectos que infelizmente podem acontecer quando há essas falhas. Né? Então, são só alguns exemplos, né, do que pode alcançar aí através de tendo, né, uma má gestão. Tá bom, doutora. Muito obrigada por estar aqui conosco. O tempo foi pequenininho, não tem gente, porque a gente tinha um monte de coisa para falar. Mas, só vou dizer uma coisa, eu tô com uma colinha aqui, tá bom? As perguntas não foram só da minha cabeça, não. Nós fizemos uma pesquisa antes e resolvemos colocar o que era interessante, que poderia ser no tempo do programa. Então, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição, e até a próxima.